Esse é o podcast Jungiando, o podcast do Instituto Jungiando sobre psicologia analítica. E o tema desta temporada é o Manual da Mente. Queremos falar sobre saúde mental de um jeito claro e acessível, desmistificando patologias psicológicas e proporcionando uma compreensão mais profunda do tema. Vamos mergulhar nos mistérios da mente, explorando a saúde mental e os desafios psicológicos da nossa época. A ideia é trazer reflexões que fazem sentido no dia a dia, conectando a psicologia com a arte, a música, a literatura, o cinema e com a vida real. Porque conhecer a mente é entender a nós mesmos, e entender é o primeiro passo para cuidar. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Quem nunca sentiu ansiedade? Se tem uma coisa que a gente aprendeu de uma forma bem didática e bem humorada no filme Divertidamente 2, é que a ansiedade é uma emoção que faz parte aí, do nosso repertório. Assim como a alegria, a tristeza, medo, nojo, a vergonha, enfim. Todos aqueles personagens que a gente viu lá. Mas e quando essa emoção, essa experiência humana, da ansiedade passa dos limites? Quando que ela passa a ser considerada um transtorno? É isso que a gente vai conversar no nosso episódio de hoje. E o que a psicologia tem com isso? Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre a ansiedade. E assim como a Mara falou, ela acompanha o ser humano desde nossas origens. Aí, inicialmente, a gente usava ela era um mecanismo que a gente tinha para alerta. Até hoje, a gente precisa dela para garantir que a gente vai sobreviver em uma situação de risco. Então, qual é a diferença entre a ansiedade e o medo? Elas estão muito relacionadas, mas têm suas diferenças, Acho que isso é uma coisa que talvez o Divertidamente não trouxe tão bem explicado, Eles separam o medo da ansiedade, mas elas estão muito relacionadas em muitos momentos, sim. Eles deram uma separada ali. O medo, a gente tinha muito direcionado para uma questão muito específica. Então, tem que ter alerta para fugir de um animal perigoso. E é importantíssimo, Senão a gente estaria em situação de risco o tempo todo, sem perceber, atravessar uma rua. É um sistema de defesa, É uma defesa que a gente precisa, senão a gente se coloca em risco. Mas, pensando que hoje em dia, nossa preocupação muitas vezes envolve, vamos pensar na nossa realidade, um contexto. Uma realidade que tem muito trabalho, muita exigência, uma alta demanda, então eu vou ter um medo de perder o emprego, e isso com certeza vai mudar toda a minha rotina, vai prejudicar minha família, eu tenho conta para pagar, Então, um medo de qual que é a imagem que eu estou passando ali para esse ambiente profissional novo. Então, o que você está falando é assim, Lá no passado, o Homo sapiens tinha só o medo de não ser devorado pelo animal, ponto. Um alerta, alerta. Sobrevivência, sim. A sociedade foi ficando cada vez mais complexa. E o nosso corpo também tem que acompanhar. O nosso corpo também foi acompanhando. Então, hoje em dia não é só o medo, é todos as N variáveis que envolvem cada situação. Exato. A gente a sociedade se complexificou, a gente também teve que dar um jeito, Outros tipos de alerta surgem aí. Sim. E começa medo não só do que está acontecendo aqui agora, que é o do presente, que é o medo mesmo. Sobreviver para não morrer, então eu preciso estar em alerta se um animal vai me atacar. A ansiedade, ela vem com o futuro, Exato. E se? E se tal coisa? E se é o tal... E cada e se abre uma chave e vai, longe. Longe. E é o e se, e além do e se, ainda é o... Agora que tá tudo bem, provavelmente, agora vai vir uma coisa ruim. Já viu isso? Dá até medo. Dá até medo do como se fosse um pensamento automático, de... Eu preciso estar em alerta de novo, porque se tá tudo bem, alguma coisa ruim vai acontecer. Então eu preciso estar pronto pro pior. E não é verdade, Mas, vamos lá, continua aí, Paty. A gente já fala disso. Como o mundo, então, se complexificou, como a gente falou, então a gente pode pensar nas redes sociais, no trabalho, na avalanche de informações que a gente recebe o tempo inteiro, então, muito estímulo, televisão, telas, carga horária de trabalho, vários papéis sociais que a gente tem que desempenhar. Então, tudo isso pode ser, hoje em dia, gatilho para a nossa ansiedade. Mas, como a gente falou, se ela faz parte, da nossa realidade, não tem porquê a gente não lidar com ela, ou ela não fazer parte da nossa vida. A questão, justamente, é...
o que a gente faz com essa ansiedade? Então, se a gente se compara lá, né? Antigamente a gente se comparava o sucesso da minha prima, aquela minha prima Que passou no invejosa, Ah. que tem aquela disputa às vezes, né? Mas ela estudou, passou num concurso, como você falou, e eu não, né? Isso me gera já um pouquinho ali de medo, ansiedade e tal. Mas agora eu vou comparar com aquela colega que estudou comigo há 20 anos atrás. Eu nem vejo mais, não tenho nenhuma notícia dela, só sei o que acontece na vida dela pelo Instagram. E aí o Instagram, né, com a vida que não é real, a vida que é só postada e com as coisas lindas, maravilhosas que acontecem no dia a dia. Ou ainda, pensando também no Instagram, a nossa comparação com aquela influencer, né? A gente com uns 30 e poucos e a menina lá com 20 e poucos anos, já super bem-sucedida, um monte de seguidor. Nossa, eu preciso fazer igual ela, eu preciso dar conta, por que eu não tô conseguindo, né? Eu quero também virar alguma influenciadora no sentido, né? A gente da psicologia, às vezes, de conseguir divulgar alguma coisa da psicologia, nossa clínica, algo assim. Mas a gente nunca vai bater a meta dessa influencer de 20 e poucos anos, né? Então, isso gera também pra mim ali Que ganha dinheiro uma fazendo dancinha, ansiedade. né? Bom, então, pensando em tudo isso, a ansiedade em si, ela é natural e pode sim surgir diante de várias tarefas urgentes, até necessário para a gente também estar pronto para esse contexto mais complexo, mas que vão ser desafios mais pontuais. A questão aqui são os transtornos de ansiedade, que aí é quando a gente entra numa outra situação, que é envolver preocupação excessiva, constante, né? Esses ICs que vocês falaram aparecendo a todo momento. Então, em toda a situação que eu vivencio no meu dia a dia, que esse IC vai vir com muita força, às vezes até me paralisar muitas vezes, né? Eu não consigo ir adiante, porque é um medo, um alerta tão grande que eu prefiro nem me mexer para não ter risco Sim. de alguma coisa acontecer. Então, acaba comprometendo a qualidade de vida, a minha rotina, eu deixo de fazer coisas, ou faço demais já pensando no que vai dar errado, e aí eu me enrosco em vários problemas, né? Eu acabo fazendo muita coisa que não era necessário fazer por conta da ansiedade. E aí, pensando em tudo isso, são algumas respostas emocionais para ameaças que ainda nem aconteceram, estão lá no futuro, é uma possibilidade, né? E aí a gente tem essa tendência a já se adiantar. Pensando em tudo isso, essa ativação que a ansiedade excessiva gera no nosso corpo, vai ter algumas reações que são físicas e emocionais também muito intensas, como uma tensão no corpo, uma irritabilidade maior, então aquela pessoa que às vezes ela tá o tempo todo irritada e ela nem sabe por quê, né? É uma coisa que se você pega pra perguntar pra ela, nossa, você tá irritada hoje, o que aconteceu? Ah, nem sei. Mas já entrou no automático ali do dia a dia dela, tá sempre em alerta que ela tá irritada o tempo todo, porque eu preciso estar assim. É um jeito de me proteger. É verdade. O medo constante, resposta sempre de luta. Luta no sentido de, né, eu tô em alerta e às vezes para defender eu ataco alguém verbalmente ou algo assim. Fuga, né, de situações que vão ser conflituosas para mim, então eu evito ao máximo. Ou fuga de situações que a pessoa tem que se expor também é muito comum, né? Tipo, sei lá, fazer um seminário na escola, né? Um lugar que eu tenha que me destacar, entre aspas, nossa, traz muita ansiedade pra muita gente, né? Sim, e é uma ansiedade fora do... Tudo bem, né? Uma ansiedade, eu vou apresentar, dá aquela sensação, né, de desconforto, mas tem gente que paralisa, né? A ansiedade numa situação dessa é comum. Ou tem crises de ansiedade, falta de ar. E ela tem um propósito bom, né? Ela faz a gente se preparar pra aquela apresentação, por Exato. exemplo. O problema é, como você falou, quando é em excesso, né? Ela impulsiona a gente pra fazer as coisas, né? Então isso é muito bom, mas a O questão lado bom é esse, mas o lado ruim é quando ou paralisa ou quando a gente deixa de fazer situações ou de, sei lá, perde uma chance no trabalho, na escola ou qualquer coisa do tipo, porque não quer se expor, porque a ansiedade é muito grande. O que eu vejo bastante hoje em dia com os adolescentes, né? E devem ter vários contextos, mas o que eu acompanho, pelo menos, é a ansiedade, como é uma questão nessa descarga muito grande, gera uma descarga no corpo que a gente precisa externalizar e colocar de algum jeito pra fora. E aí vem a autolesão como uma forma de descarregar, né, essa ansiedade. Eu não sei lidar com isso que tá vindo no meu corpo, eu me autolesiono pra dar uma amenizada nessa tensão que surge no corpo, né? Legal, Paty, bom exemplo. Porque no fim a gente acabou deixando de lado aquelas maneiras que a gente tinha quando a gente estava na etapa primitiva, né, de Homo sapiens, de aliviar a tensão, né? Então,
de estar em contato com a natureza, de ter um gasto energético físico, né? Correndo, andando, se expondo ao sol, tudo que fazia parte da vida e que a gente foi cortando. Sim. Né? A gente foi facilitando tanto a vida que a gente piorou outros aspectos, né? A gente não precisa levantar para quase nada, a gente pode passar muito tempo sentado, a gente tem aparelhos que fazem todo tipo de coisa pra gente. A gente quase não toma sol, aí depois tem que repor vitamina D. Aí a gente vai criando novas demandas, porque aquilo que ajudava a gente a aliviar a tensão e que a gente achava que era um esforço desnecessário, agora a gente precisa fazer artificialmente. Vai correr na esteira. Vai correr na esteira. Exatamente. Às vezes eu falo pros adolescentes, vocês têm algum hobby, assim, no sentido de esporte, que te ajude a extravasar, né? Porque também não adianta eu também falar, faça isso, faça aquilo. Tem que ser um que faça sentido, que você gosta. Aí eles falam, não. Porque tá tão acostumada a não ter esse estímulo a fazer alguma atividade com o próprio corpo, às vezes, né? Você vai ali na escola, volta pra casa, vou assistir, jogar um jogo, vou assistir um desenho. E aí eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer esse olhar pro meu corpo. O que será que eu gosto? Que me faz... dar essa descarga de prazer, de aliviar uma tensão, eles não sabem. Aí eu fico num trabalho com eles mais tempo, tentando achar algo que faça sentido para eles carregarem toda essa sobrecarga da ansiedade, do que às vezes trabalhando outras coisas. Mas aí quando eles encontram, um monte de coisa se organiza depois. É verdade. Muito bom. Bom, e pensando em um contexto, então, de estresse muito prolongado, a gente citou aqui algumas situações, mas eu acho que pra gente falou dos adolescentes, mas agora pensando no adulto, o trabalho, né? A gente tem uma realidade hoje em dia que é muito exigente. Às vezes eles falam, né, o workaholic, né? Quem trabalha muito, e a gente tem uma sociedade hoje em dia que supervaloriza isso. Sim. Então, isso gera, como a gente... pode pensar no síndrome de burnout, que é algo que vem aí também forte, pensando que tem sintomas de ansiedade ali no meio. Então, podem surgir nesses casos também um sintoma de insegurança, alterações de humor, porque eu não sei o que vem daqui a pouco, então eu tô o tempo todo em alerta e isso vai fazer meu humor oscilar muito. Questões físicas, como um tremor no corpo. A gente vê pessoas que desenvolvem o corpo falando, né? Já que a gente não coloca pra fora, o corpo vai dizer por nós, com as tremedeiras ali. E o suor excessivo também. Hoje em dia tem várias questões físicas, né? Relacionadas ao suor, que a gente dá nome até alguns específico para questões orgânicas que os dermatologistas falam, mas também tem um caráter emocional, né? Sob estresse, aquela pessoa vai suar muito mais, apesar dela ter um diagnóstico de um médico dermatologista. O emocional conta muito aí. Com certeza. E o que a psicologia analítica fala sobre isso? Bom, na visão do Jung, a gente já comentou isso no episódio sobre depressão, né? Os sintomas, eles são sempre comunicações da psique. Não são eles que a gente deve combater imediatamente e tudo mais. É claro que a intenção é aliviar os sintomas, mas principalmente escutar os sintomas. O que eles têm para dizer para a gente? A ansiedade é um sinal do quê na minha vida hoje? Pode ser o sinal, por exemplo, do ego em conflito com algo do inconsciente, que precisa vir à luz, né? Mas eu preciso parar para entender o que é que está acontecendo. A ansiedade gera ela é resultado, muitas vezes, de uma tensão entre opostos, entre, por exemplo, persona e sombra. Aquilo que eu quero mostrar para o mundo e aquilo que, na verdade, eu tenho dentro de mim e não quero admitir que tenho. A gente reprime, né? Que a gente reprime. Então, entre aquilo que é socialmente aceito e aquilo que eu não quero que apareça de jeito nenhum. Então, o self pode mandar a ansiedade, inclusive, como um sinal de que ali tem uma tensão e que algo precisa ser olhado. Naturalmente, o ego resiste, porque a tendência nossa, e a gente pode falar sobre isso 1 milhão de vezes e vai esquecer, e a gente quer manter as coisas como estão, porque são conhecidas. Né? Pensando no exemplo que a Paty trouxe da pessoa workaholic, né? Isso que você falou, Dani, da persona versus sombra, acho que um bom exemplo seria o executivo lá, né? O executivo, enfim, o profissional de sucesso. E essa é a persona dele, né? Essa é a máscara que ele veste ali socialmente. A pessoa é muito bem sucedida, ela não falha,
ela tá sempre presente, não fica doente, ele é eficiente, ele é eficaz, ele é maravilhoso, né, essa pessoa. Faz tudo, dá conta de tudo, nada abala. E o que a sombra vai ter? A sombra vai ser, muitas vezes, de uma pessoa falha, de uma pessoa extremamente insegura, vai ter muita insegurança nessa sombra, né? Enfim, vão ter N sentimentos, emoções, situações ali na sombra que não combinam com essa cara do executivo de sucesso perfeito, né? E se a pessoa ficar muito com essa máscara, né, com essa persona, a sombra vai vir e vai dar umas rasteiras feias, né? Ele pode errar alguma coisa muito substancial na empresa, então, sei lá, vai errar um relatório que vai causar um prejuízo de milhões, vai entrar num processo de burnout, ou vai começar a desenvolver uma ansiedade, né, transtorno de ansiedade, uma depressão, ou, sei lá, pedra no rim, porque a pessoa não bebe água, e aí, né, pedra no rim vai parar, ou enxaqueca, enfim. Alguma situação na vida vai acontecer, física, né, emocional, enfim, alguma coisa vai acontecer pra pessoa parar e olhar, porque o inconsciente tem muita força, a gente esquece disso. A gente acha que o ego tem ali a primazia, que o ego é o forte, que a consciência é o que manda, mas lê do engano. O inconsciente tem muito mais força. Ele vai vir de forma avassaladora quando ele quiser que aquilo seja visto, né? Pois é. E o inconsciente, ele tá muito ligado ao material, por mais que isso pareça confuso, né? Porque a gente fala de inconsciente, parece uma coisa tão abstrata, né? Tão etérea, que a gente não consegue concretizar. Mas, na verdade, o inconsciente, ele acessa aspectos, né? Tá ligado a aspectos que vão desde o mais sutil do espiritual, do psíquico, até o mais concreto da matéria. Então, vai mexer, sim, com o corpo, vai mexer com as dinâmicas do dia a dia, né? É o carro que quebra na hora que você tem que chegar no lugar mais importante, né? É aquela situação que você planejou por meses e que dá uma coisa errada na hora de começar e que não tinha jeito. Então, isso também tem uma movimentação do inconsciente, que é um assunto que a gente ainda não discutiu muito, que é a sincronicidade, que em algum momento a gente traz aqui para conversar no podcast. Sim. Bom, o Jung, quando a gente vai então pensar sobre ansiedade, ele fala no Eu e o Inconsciente, que é um livro da obra dele, que a neurose ela pode surgir quando o processo de individuação está bloqueado, né? Alguma coisa atravanca ele, a neurose surge como um sinalizador. A alma, né, a psique, tende ao desenvolvimento, como uma planta que precisa caminhar para a luz, né? Então surge uma barreira, ela desvia, ela precisa continuar seguindo. Mas o ego quer manter tudo como está, né? Manter o status quo, vamos manter tudo do jeito que é conhecido. Então, a ansiedade ela vem para criar um desconforto para o ego poder se movimentar. Então, ela é uma pressão psíquica à transformação. Tem um livro do James Hollis, né, O Pantanais da Alma, a gente já comentou sobre ele, é um livro bem bacana. E ele fala que o Jung não entendia a neurose como um simples desvio que a gente precisa corrigir, mas como uma forma de sofrimento da alma que ainda não encontrou um sentido para a própria existência. Olha que bacana, né? E essa ideia aparece no livro também do Jung, de Psicologia e Religião, com muita ênfase, com muita força. Para ele, o problema não é o sofrimento em si, mas uma vida que não tem significado. Uma vida sem significado é o maior causador de neuroses. A neurose ela surge como uma tentativa da psique de se proteger dessa falta de expressão interior, dessa falta de significado. Porque, no fundo, a gente não está aqui só para se manter vivo. A gente não está aqui só para sobreviver. A gente tem que ter sentido. Por isso é que a psique briga para que a gente continue se desenvolvendo e não só sobrevivendo. Então, no olhar junguiano, a neurose ela não é apenas um mecanismo de defesa para as dores que são parte da vida, mas é um esforço que a gente tem que fazer. Muitas vezes esse esforço é inconsciente para encontrar o caminho da cura.
nossa, que maluco, né? O caminho da cura me leva para a doença. A doença é uma etapa do caminho da cura. Por isso que, de vez em quando, silenciar os sintomas a qualquer custo é um prejuízo muito grande. A gente tem que escutar esses sintomas e tentar entender. Enquanto isso eu continuo sofrendo? Não, a gente tenta minimizar o sintoma na medida do possível. Por isso que a gente não é contra remédio, inclusive. Claro. A partir do momento que você aceita o sintoma e vive ele tem uma tendência a se dissolver mais rápido do que você ficar ali fingindo que ele não existe, né? Exato. Você só não pode esquecer que ele veio para te sinalizar alguma coisa. Se ele minimizar ou desaparecer, às vezes, e você não continuar o processo, ele volta. Volta diferente, volta igual, mas ele volta para sinalizar de novo. Eu sempre brinco, né? A pessoa tem medo de escada rolante. Aí ela vai, trata o medo de escada rolante com medicação, sei lá. Depois o medo vai voltar, sei lá, de elevador, de avião, vai voltar. Algum jeito vai voltar o sintoma quando não é compreendido, né, o que tá por trás dele. Pois é, e quando a gente não ignora o sintoma, quando a gente dá atenção para ele, né? Quando a gente olha para aquela dor com respeito, com atenção, com cuidado, a gente pode perceber que ela carrega também um impulso de cura, né? Qual que é a solução? Bem, a dor e o remédio. E tanto o ferimento quanto o processo de lidar com ele podem levar a gente a uma ampliação da consciência e, naturalmente, a uma vida mais autêntica. Por que mais autêntica? Porque eu, ampliando a minha consciência, eu conheço mais sobre quem eu sou e eu vou ser mais eu mesmo. Não vou ficar só tentando desviar dos problemas, porque também é uma vida que perde o sentido, só ficar desviando dos problemas. Até porque se você fica em alerta constante, na verdade você abre mão de muita coisa sua pra ficar vendo o que o outro vai te apresentar, né? Agora, se você sabe o que você quer, eu sei que independente do desafio, do que vai me aparecer de problema, eu sei como eu vou resolver aquilo. Se o outro vai gostar, se não vai gostar, problema. Eu dou conta do meu jeito e não preciso ficar em alerta o tempo todo. Pois é. A gente começou falando da ansiedade do filminho lá do Divertidamente, né? Em algum momento eles põem ela sentadinha para tomar um chá, né? Fica aqui, bem, fica aqui. A gente tem que pôr a ansiedade para tomar um chá, sim, e cuidar daquilo que é importante, senão ela vai levantar de novo e vai enlouquecer a gente. Ela mesma se perde na história, né? A própria ansiedade fica perdida. Quando ela assume o controle é que o negócio desanda tudo. E quando as outras emoções vêm e ajudam ela, que tudo se equilibra. Sim. Mas ela não deixa de existir, ela tá lá no meio. Tá lá com no certeza. Meio. Isso aí. E como cuidamos disso? E aí, como a gente cuida então disso, né? As estratégias pra gente lidar com a ansiedade. Uma delas que acho que a gente sempre fala, né, no processo de terapia para os pacientes, acho que essa é a primeira coisa que a gente ensina aí em psicoeducação, né? É a técnica de respiração consciente, né? Aquilo, gente, de inspirar profundamente pelo nariz, segura o ar aí alguns segundos, depois solta lentamente pela boca. Isso vai me ajudar em quê? Experimenta. Autorregulação. Ela desacelera o batimento, né? A respiração. Isso, exatamente, Paty. Fisiologicamente, isso tem um Já sentido. tem um resultado. Não é papo de gente zen, Agora que etc. traz você pra você, né? Tô preocupada em mim. Exato. Tira o foco do pensamento que tá trazendo ansiedade e vai diminuir, né? O sistema nervoso ali vai responder aquilo, vai diminuir a pressão arterial, vai diminuir a frequência cardíaca, um monte de Relaxa coisa. os músculos. Vai relaxar os músculos. É te tirar desse mecanismo de fuga que você tá, de luta também, né? E uma dica legal da respiração quando a gente tá ansioso, a gente respira curto. Então, a gente solta pouco ar, porque a gente puxa e solta muito rápido. Então, a gente começa a guardar gás carbônico. E aí, a gente entende por que quando a gente está muito ansioso, a gente tem a sensação de sufocamento. Porque a gente está realmente sufocando. A gente não tá, não tá deixando o oxigênio entrar. Então, a respiração, ela vai ajudar no quê? Solta o ar. A gente fala, né? Inspira e expira. Não, o contrário. Expira primeiro, solta todo o ar. Você tá muito ansioso, muito nervoso, tá sufocando, parece que não vai caber o ar. Tudo bem. Solta o ar. Começa assim, não, mas eu tô com falta de ar. Primeiro, solta o ar. Solta bastante, bastante, bastante. A hora que acabou,
solta mais um pouquinho. Você vai ver que tem um arzinho residual que você consegue soltar. E aí você deixa o ar entrar no pulmão. Ele vai entrar sozinho, você não precisa fazer força. Você só senta e espera o ar entrar. Vai ver como isso... A primeira respiração que você fizer assim, isso já vai dar um grande alívio. E a tensão sai, parece um tanto junto ali, né? Exato. É bonito essa analogia. Antes de puxar coisa nova, informação nova, ar novo, solta o que tá. Solta a preocupação, solta o que tá aí de velho. Pra poder naturalmente entrar o que é novo, o oxigênio, o pensamento, né? Então, solta, acho que let it go, né? Deixa aí. Quando tinha prova no vestibular, eu às vezes ficava, era a minha técnica. Tinha minha aguinha, alguma coisa pra comer, e aí dava metade da prova, eu falava, bom, acho que agora é hora de eu respirar. Eu pedia pra ir no banheiro, eu me fechava na cabine, fazia umas 5, 6 respirações bem devagar, e falava, bom, deixa eu ver, meu corpo tá mais calmo, agora eu posso voltar e continuar a fazer a prova. Ótima dica pra quem tá ouvindo a gente, tá em época de vestibular, seja o concurso, enfim. Me ajudava bastante. Muito bom. Então, essas respirações, gente, é uma prática extremamente simples, barata, rápida, não custa nada. E pode ajudar a acalmar o sistema nervoso, né, em momentos de crise, como a gente estava falando. Outra estratégia interessante é a escrita terapêutica. O que é isso? É colocar no papel os pensamentos, os sentimentos, né? É uma forma, eu sempre falo para os pacientes, é uma forma da gente tirar aquele excesso de informação, excesso de pensamento, transfere para o papel. As agendas ajudam muito nisso, né? Porque tem gente que fica tentando decorar quais são os compromissos. Né? Põe no papel, porque eu falo isso, quando a gente põe no papel, a gente se desobriga a lembrar daquilo. Tá ali, né? Põe no papel, põe na agenda do celular. E a escrita terapêutica não é a agenda, mas ajuda muito a tirar aqueles pensamentos, aqueles devaneios, aquelas emoções, aqueles sentimentos. Então, experimentem, né? Isso ajuda muito a gente a organizar. Isso até organiza, né? Porque a pessoa, ela tá tentando falar, bom, eu tô sentindo o que agora? Eu não sei. Mas quando ela passa pro papel, parece que ela faz um outro exercício, né? Deixa eu tentar descrever isso aqui, por mais que eu não saiba o nome. Então, aí eu consigo organizando. Eu não resolvi, mas eu organizei, né? Organiza a mente e reduz a intensidade dessas emoções. E quando você escreve tudo que você tem, por exemplo, para fazer, você concretiza isso. E aí, às vezes, é nesse momento que você vai se dar conta de que tá demais. Porque você começa a ver recorrentemente todas as suas semanas extremamente abarrotadas de coisas para fazer. E vai ser um impulso quase que natural você querer diminuir a quantidade de coisas que você vai incluir no seu dia, se elas estão todas descritas lá. E é importantíssimo, porque aí você está respeitando o seu tempo, seu corpo, tudo. Você está replanejando sua vida, sua rotina, e isso é uma coisa importante, né? Quando eu trabalhava com RH, eu lembro que teve uma época que eu fazia lista, né? Quais eram as pendências do dia, as atividades do dia. Colocava lá 50 coisas. Quando eu comecei a fazer por horário, esse aqui eu levo 30 minutos, então eu vou fazer das 8 às 8h30. Isso aqui eu comecei a programar, eu via que dava pra fazer 6, não dava pra fazer 50. Com isso, eu diminuí minha sobrecarga. Assim, bastante, né? Vamos supor. Eu organizava por blocos no dia. Isso ajudava a me exigir menos e a minha frustração também ia ficar menor. Porque acabava o dia, ai, que chato, eu dei conta de 5 coisas, não dá 50, tá vendo? Nossa, que saco. Mas isso de priorizar e organizar o tempo como ele realmente é, se isso aqui levar 2 horas, vai levar 2 horas, ponto. Se isso leva 3 horas, vai levar 3 horas. Isso de colocar o dia em blocos também me ajudou muito. E aí o IC diminui também, né? Porque eu falo, bom, é isso aqui que eu dou conta, se deu, que nem você falou, deu, se não deu, acabou. Então, a gente lida com a nossa expectativa, menos, né? E com a do outro também. Perfeito. Eu só posso ir até aqui, tá bom pra você? É bem isso. Porque se isso aqui, o relatório tá sendo pedido pra 1 semana, e eu sei que eu não vou entregar em 1 semana, eu já vou negociar que eu vou fazer em 2, em 3, porque aí a pessoa também, o outro lado já não vai ficar na expectativa, né? Não, ele falou que entrega em 2, beleza, é em 2, né? Então, isso ajuda bastante. Muito bom. Bom, acho que também é importante a gente destacar a importância aí de estabelecer uma rotina, né? De autocuidado mesmo, né? Com atividades, como vocês falaram também, atividades que promovam bem-estar, desde hobby até atividade física, enfim. Alimentação equilibrada, a gente esquece, mas a gente nessa coisa de junk food, isso é alimento de jeito nenhum pro cérebro, né? É alimento pra diabetes. Não faz bem, né?
em momentos de lazer também. Gente, ócio criativo. Ócio criativo é a coisa mais importante que a gente pode fazer por nós nos dias de hoje. Se dá tempo de não fazer nada. Mas eu tenho que estar vendo a série que todo mundo... Não tem. Eu tenho que estar lendo. Não tem. E não fazer nada não é ficar no Instagram, né? Não é. Exatamente. Exatamente. Recebendo um monte de estímulo. Vocês viram como a lua tá bonita essa semana? Eu vi, tá cheia, né? Tá linda. E aí tem noite que o céu tá limpo. Nós estamos gravando em junho, viu, gente? O céu tá limpo, aquela noite friazinha e a lua linda. Aí tem noites que fica nublado, porque aí começa a vir umidade. Ali perto, fica lindo mesmo. A gente não para pra olhar isso, né? Porque a gente tá sempre dentro de casa fechado. Sai pra olhar a lua. O pôr do sol, eu adoro ver o pôr do sol. Pôr do sol. Muito bom. E aí, esses hábitos ajudam muito na regulação emocional, né? E, claro, na prevenção de episódios aí de ansiedade, né? Além disso, a gente também sempre fala, né, aqui nos episódios sobre a prática de meditação, mindfulness, enfim. E consiste em focar no momento presente, né? Observando nossos pensamentos, as nossas sensações, sem julgá-las. Isso é muito importante. E meditação, mindfulness, pode ser uma ferramenta poderosa para, inclusive, ajudar a reduzir aquela ruminação que a gente fica, ruminação mental, né? E a preocupação excessiva também. Enfim, gente, a grande questão é viver no presente, no aqui e agora. A ansiedade é focar na expectativa lá do futuro, do que pode acontecer. E para lidar com a ansiedade, não tem jeito, a gente tem que estar justamente presente no presente. Estar atento ao presente, né? E aí, integrar essas práticas no dia a dia pode fazer uma grande diferença na forma como a gente lida com a ansiedade. E é um processo contínuo, né? De autoconhecimento, de cuidado com a gente mesmo. É muito legal, né? Quando você começa a exercitar o estar presente, você começa a ver isso no dia a dia. Então, você tá no trânsito, você tá atrasado, você tem 10 minutos para chegar, parou tudo. E aí, qual que é a nossa tendência? A ficar querendo acelerar o carro para chegar logo, porque a gente tá atrasado. Não tá na pressa dele, a gente que quer que ele esteja. Não vai. Então, o que acontece? Eu tô no trânsito. Eu não tô lá na onde eu tenho que chegar. Não adianta eu querer ficar correndo com o carro. Aí é claro que nessa hora você vai passar, e você vai parar no semáforo do lado do senhorzinho de chapéu que veio a 30 por hora. E vai. E deve rir da sua cara ainda falando, por que você correu tudo isso? Eu te alcancei. Na serenidade. Então, eu tô ali naquele momento. E aí, quando você se dá conta disso, no meio do trânsito, você fala assim, paciência, eu estou no trânsito, eu me atrasei. Ou, enfim, eu me atrasei porque eu não queria me atrasar, mas aconteceu. Eu vou viver esse momento, eu tenho que estar aqui no trânsito, esperar o carro da frente andar, para eu poder andar. E a hora que eu chegar lá, eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou pedir desculpa porque eu atrasei, se eu vou ter que fazer alguma coisa até mais tarde, se eu vou ter que mudar o dia do que... Não adianta eu me desesperar. Né? E isso não é apatia, é o contrário disso. Né? É você lidar com a situação no presente. E aí você vai vendo isso em todos os momentos do seu dia, e o seu dia fica muito mais leve. Sim. Porque você não coloca o peso do eu tinha que, mas eu não estou. E aí, essa briga interna é muito desgastante. Até porque a grande probabilidade de você ficar muito ansioso, ficar nervoso, tentar correr, é sofrer um acidente. E aí você vai atrasar mais ainda. Com certeza. Fora, ansiedade. E mesmo que não aconteça um acidente, o gasto de energia mental que você teve se culpando, ficando nervoso, vai piorar a situação. É o que a Dani falou, né? O dia vai ficar muito mais pesado do que tem que ser. Muito bom. E lembrando também, né, gente? A gente falou aqui de práticas no dia a dia que ajudam a lidar com essa questão da ansiedade, mas vamos levantar nossa bandeira aqui, né? Buscar apoio profissional é fundamental. A terapia, ela oferece um espaço seguro, até pra gente explorar as causas da ansiedade, né? E desenvolver estratégias aí personalizadas pra enfrentá-la. E aí, no fim das contas, cuidar da ansiedade sempre é cuidar da gente mesmo. Com gentileza, com paciência. É um caminho de reconexão com o próprio eu, né? E de construção de uma vida mais equilibrada, mais significativa. Bom, e vamos agora para as dicas. Pensando na ansiedade, a gente tem 2 livros para indicar para vocês. Um se chama Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético.
esse livro é uma excelente leitura para quem quer técnicas mesmo, práticas para fazer o mindfulness acontecer. Às vezes não conhece ainda essas técnicas, então ele traz várias opções aí para lidar com a ansiedade no dia a dia. E quem já quer um guia mais interativo, tem o livro Psicologia na Prática. Um guia interativo para uma vida mais leve. Ele foi escrito pela Alana Aniger. Ele oferece, então, vários exercício de reflexão também, que ajudam a gente a aplicar alguns conceitos psicológicos que a gente fala tanto aqui, né, da psicologia, mas de uma forma mais prática, leve. A Alana, ela é uma psicóloga da abordagem TCC, né, cognitivo-comportamental. Ela tem um podcast que é um dos mais famosos, inclusive, do Brasil, que é o Psicologia na Prática. Então, esse guia da Alana, ele tem algumas dicas bem legais, né? A terapia comportamental, né? A abordagem comportamental, cognitivo-comportamental tem algumas práticas bem legais, né? A gente, inclusive, pode beber nessa fonte, né? Psicólogos junguianos, eles têm algumas práticas de psicoeducação bem legais para ajudar algumas estratégias que ajudam muito no caso da ansiedade, por exemplo. Então, recomendamos também o livro da Alana. Respondendo aos ouvintes. E no nosso bloco Respondendo aos Ouvintes, a gente vai falar de um e-mail que a gente recebeu. Na verdade, a gente recebeu alguns e-mails de pessoas, ouvintes, comentando sobre sonhos, que ouviram o episódio sobre sonhos e falando sobre sonhos que tiveram, sobre sonhos recorrentes. E tem uma ouvinte que mandou pra gente um e-mail falando justamente sobre isso, né? Sobre como o inconsciente fala com a gente através dos sonhos, e ela acha que é muito importante a gente dar atenção para isso, e a gente concorda com ela. E ela diz assim: quanto aos símbolos no sonho, sempre achei importante a ampliação das imagens e símbolos para além do que está ali representado, partindo inclusive para o significado daquela imagem para o sonhador. Os sonhos pertencem ao sonhador, não é? Penso que a psique usa a linguagem do infinito particular do sonhador. Por isso a importância da ampliação. E até que um momento o sonhador entenda o próprio recado. Penso que seja assim, e não dá para negar que a intermediação é feita a partir da consciência sob a vigília do ego, certo? E ela manda um abraço pra gente. E então é isso mesmo. Para essa nossa ouvinte, para outros que perguntaram coisas semelhantes, a gente reforça essa ideia que ela trouxe. Sim, os sonhos dizem respeito ao sonhador e as interpretações devem ser pessoais, ligadas às associações que o sonhador faz. E o ego, como centro da consciência, ele faz parte importante desse processo de conexão com a mensagem que foi enviada pelo self através do sonho. Então é assim que o ego, quando se interessa pela mensagem que o sonho mandou, ele contribui de alguma forma para a assimilação daquele conteúdo. Mesmo que ele não tenha compreendido completamente a mensagem do sonho, esse eixo entre o ego e o self, essa conexão vai se fortalecer. Então a gente agradece a nossa ouvinte que mandou um e-mail, e a todos os que mandaram e-mails comentando sobre sonhos, e continue escrevendo para a gente que a gente vai responder por aqui. O que isso significa para você? Muito bem, na nossa parte artística aqui, a gente trouxe uma música que ela traz uma ansiedade na letra, porque ela é muito boa e é da brilhante Clarice Falcão. A música se chama Minha Cabeça. Eu vou ler aqui, não vou cantar, porque eu não me atreveria a fazer isso com vocês. A minha cabeça não é flor que se cheire, não é. Minha parceira, não faz nada que eu peço. Minha cabeça repete as coisas, as mesmas coisas, repete. As mesmas coisas, até não ter mais coisa. Minha cabeça escreve 1000 roteiros com fins, mirabolantes, em que ninguém sai vivo. Minha cabeça é tão a minha cara que eu fico de cara quando eu lembro que existo. Só quem consegue calar tudo aqui dentro, arrumar tudo aqui dentro, é você. Só quem consegue fazer psiu aqui dentro, botar ordem aqui dentro, é você. Minha cabeça é pior durante a noite, porque ela fala mais alto e tem muitas certezas.
Minha cabeça me faz crer que eu sou doida. E aí me deixa doida. Vê só a ironia. Minha cabeça não quer calar a boca sequer por um segundo para eu ouvir os outros. Minha cabeça só faz me passar a perna e eu não sei se ela é minha ou se eu que sou dela. Só quem consegue calar tudo aqui dentro, arrumar tudo aqui dentro é você. Só quem consegue fazer psiu aqui dentro, botar a ordem aqui dentro é você. Minha cabeça, alguém cala. Minha cabeça, alguém tira. Minha cabeça, alguém troca. Minha cabeça, alguém muta. Minha cabeça, alguém cala. Minha cabeça, alguém tira. Minha cabeça, alguém troca. Minha cabeça, alguém muta. Minha cabeça, alguém chuta. Minha cabeça, alguém mata. Minha cabeça, alguém soca. Minha cabeça, alguém corta. Minha cabeça, alguém cala. Minha cabeça, alguém tira. Minha cabeça, alguém troca. Minha cabeça, alguém corta. Ótimo, né? Muito É legal. bem o que a pessoa com ansiedade sente, né? É isso aí. E a gente está terminando mais um episódio. A gente agradece você ter acompanhado até aqui. Mande e-mail pra gente para contar o que você achou, o que você pensou, as suas dúvidas, para conversar com a gente, para dar sugestões. A gente ouve todas as sugestões, sim. Muitos ouvintes mandam sugestões muito legais e a gente está tentando incluir todas elas, na medida do possível, nos nossos roteiros e trazendo novidades. Mande um e-mail para o podcast junguiando@gmail.com ou também pelo site psicologiajung.com.br. Esse foi mais um episódio do Junguiando, com o roteiro e a curadoria da Maiara, da Daniele e da Patrícia. Até a próxima! Tchau, tchau.